E aí, pessoas, beleza? Todos estão bem? Espero que sim. Bom, é inevitável ter que tocar nesse assunto, e eu vou ter que falar sobre esse assunto. Espero que você fique aí atento ao que eu vou falar e preste muita atenção dessa vez, tá? Porque o que está acontecendo hoje com a sociedade é totalmente estranho, ao meu ver, tá? E eu queria, sem muita delonga, né? Sem enrolação, eu queria ir direto ao assunto. Eu já falei no vídeo anterior sobre essa coisa de ficarem endeusando, de certo modo, criando heróis. E nós temos no Brasil uma tendência a ter como heróis, geralmente, pessoas que são criminalmente inaceitáveis na sociedade. Se a gente for ver em toda a nossa história de Brasil, nós criamos heróis totalmente averso a uma verdade absoluta do que significaria ser heróis de verdade. Eu não estou dizendo que estão endeusando tanto Lázaro quanto outras pessoas que no qual não são exemplos por diversos motivos, e dependendo da sua cor, raça, credo, porque lida com isso ou lida com aquilo, porque é pobre ou porque teve uma vida sofrida. Não estou falando sobre isso, porque se a gente for falar de vida sofrida, que é justamente o ponto que eu quero falar para vocês, são coisas que eu não gosto de tocar. Toda vez quando as pessoas perguntam para mim sobre racismo, sobre justamente negação da sociedade, se eu me sinto excluído da sociedade e tudo mais, isso me deixa muito triste, porque parece uma coisa repetitiva que nunca muda. Essa forma da gente criar separação entre as pessoas, vendo sua dicotomia de sobrevivência, de pessoa, né? Isso é muito triste, a gente saber que nós vivemos numa sociedade onde te classifica de acordo com a política, de acordo com o grau, níveis e valores que você tenha. Eu sei que isso é uma coisa, como já falei em outros vídeos, eu sei que isso, classificação de pessoas, é uma coisa que sempre vai existir. Tanto é que estamos correndo agora para um período onde as pessoas, se não for vacinado, não entra. Tem que ter seu passaporte, tem que ter... Isso é uma coisa normal e sempre existiu na sociedade. Agora, o ponto principal do que eu quero falar com vocês é sobre a questão que se cria uma vitimização porque você sofreu, ou porque você é um pobre, ou porque você é negro, ou porque você é nordestino. Vamos lá. Então, mediante isso, eu vou dizer para vocês, eu tenho todas essas características aí. Eu sou nordestino, nasci em Pernambuco, Recife. Eu sou negro e sempre fui pobre, ok? Mas nada dessas coisas fizeram com que eu me sentisse menos aceitável em qualquer lugar onde eu fosse, porque eu sabia entrar, sempre soube entrar e sair em qualquer lugar. Agora, infelizmente, tem pessoas que se aproveitam da sua vida medíocre, da sua convivência, às vezes por falta de informação, por falta de busca e de querência, às vezes, de querer crescer, de querer se desenvolver. Tem que se saber dividir as coisas. Uma coisa é você ser negro, pobre, viver uma vida sofrida e não ter oportunidades. Outra coisa é você ser negro, pobre e criar suas oportunidades. Não ficar esperando que venha alguém e diga, eu vou te dar isso aqui. Quando aparece, bem, é bem aceitável quando alguém chega e te dá uma oportunidade. Mas você não deve ficar esperando nenhuma oportunidade venha até você, se você simplesmente não levantar de onde você estiver e correr atrás. Eu sou exemplo muito clássico sobre isso, inclusive meu livro que está sendo lançado ainda este ano aí vai estar falando muito sobre a minha vida, sobre a minha trajetória de vida, e eu queria já adiantar algumas coisas mediante a tudo isso que está acontecendo. Gente, eu fui criado com um padrasto alcoólatra que batia na minha mãe todo final de semana, sexta, sábado e domingo era porradeiro dentro de casa. Minha mãe vivia de olho roxo. Minha mãe não podia largar essa pessoa por causa da diversidade de problemas Porque essa pessoa realmente, quando ela sentia o cheiro do álcool, perdia totalmente a noção do certo e errado. E eu, como era o único filho negro, ou
responde, por quê? Porque minha mãe é branca, né, mulata, e meu padrasto é branco, mulato, vamos dizer assim. Né? Não era um negro, eu sou filho de um negro, ok? E minha mãe, quando foi morar com ele, já mentia. E então, com 4 anos de idade, fui morar com ele, então ele me criou desde os 4 a 5 anos de idade. O que é que eu poderia ter? Eu tive escolha? Não. Vivi naquela vida ali, certo? Até um determinado tempo, sofrendo, acordando 5 horas da manhã, carregando água na cabeça, ia pra feira. Eu notei, quando eu completei 10 anos de idade, que eu não quis mais viver muito naquela vidinha ali, eu comecei a notar que quando eu chegava com dinheiro em casa, minha mãe ficava feliz, porque eu passei o dia fora e chegava com dinheiro em casa. Minha mãe nunca perguntou de onde veio o dinheiro, como eu consegui, nunca se preocupou com isso. No entanto, eu sempre trabalhei em diversas coisas, carregando frete, trabalhando em padaria, trabalhando em igreja. A história é muito longa, de muito trabalho e muito sofrimento acima de tudo. Onde com 14 anos de idade fui obrigado a sair de casa, porque cheguei em casa, ele estava espancando minha mãe de olho roxo. Eu tive que ter uma reação. Eu era uma pessoa que era acostumada a treinar no fundo de quintal da minha casa, eu treinava sozinho. Eu só fui entender e ter um mestre para me guiar nas artes marciais quando eu já tinha 20 e poucos anos na cara, ok? Eu já estava no Rio de Janeiro com 22 anos quando eu fui entender quando eu fui poder ter um mestre ali para me ensinar alguma coisa de artes marciais e tudo mais. Antes disso, eu só tinha força de vontade. E eu, com 19 anos de idade em Pernambuco, eu já fui campeão pernambucano de Muay Thai. Lutei pela Confederação Pernambucana de Pugilismo, lutei com o Todo Duro, lutei na mesma confederação de Todo Duro, Demônio Negro, Falcão, todas aquelas pessoas que faziam parte de um comitê olímpico ali. E o que é que acontece? Como é que eu ia para essas competições? Às vezes escondido, às vezes treinava escondido. Eu tinha um amigo que participava da confederação e me chamava para participar, para complementar a equipe pernambucana. E eu ia. Se eu perdesse era um valor, 500, 600 reais, que era uma ajuda de custo. E se ganhasse era 2.000, 3.000 reais. E isso era bom? Era, porque ajudava em casa. Mas era uma coisa que eu fazia profissionalmente? Não, eu fazia por necessidade. E eu tinha ali essa vida, ok? Então, com 14 para 15 anos, fui obrigado a sair de casa porque eu fiz uma reação contra meu padrasto. Porque meu padrasto era aquele tipo que brigava mesmo, que era muito mal visto pela rua. Era uma pessoa que brigava por qualquer coisa, sempre arrumava confusão. E meus irmãos nunca foram diferente disso. Ok? Isso é um desabafo que eu tô tendo aqui com vocês, porque é triste você ver as pessoas se vitimizando, dizendo que não teve oportunidade, é porque eu sou preto, porque eu sou negro, porque eu sou pobre, porra, e não consegue ter nada na vida. Consegue sim, pô. O problema é que foi-se criado uma ideia de que o pobre tem que ser sempre ajudado, dado a mão, porque é um coitadinho. Então, essas informações que são alicerçadas na nossa mente faz com que você crie dentro de você um sentimento de eu sou um fudido e tem que ter alguém para me ajudar. Se você não se levantar, não correr atrás da sua própria vida, criar uma determinação, você sempre vai ser uma pessoa que você vai ter necessidade de ser ajudado pelo outro. E outra coisa, eu vivia na casa do meu padrasto e lá tinha eu, negro, e tinha 8 irmãos mais novos. Tudo branco. Meus irmãos mais novos, os filhos do meu padrasto, eram tudo branco. Minha mãe todo ano estava grávida. Todo ano era o filho. Os últimos filhos da minha mãe, ela teve o azar que veio logo 2 gêmeos. Então, tipo, foram ali, naquela vivência familiar ali, 9 crianças ali com minha mãe e meu padrasto, eram 11 pessoas dentro de uma casa. Onde ele trabalhava como pedreiro e eu tinha que ajudar diversas vezes. Muitas das vezes trabalhei ajudando ali como auxiliar de pedreiro. Chegava no final de semana, não ganhava dinheiro nenhum, porque metade desse dinheiro, metade não, todo o dinheiro ia para dentro de casa, para ser ajudado nas compras em casa. Sofria ali naquela vivência ali. Entendeu? E trabalhava sobre todo tipo de coisa que eu podia. Por não querer mais ficar trabalhando com ele e querer ganhar meu próprio dinheiro sem precisar trabalhar para ele, para poder ter aquela migalha de dinheiro ali quando desce, comecei a trabalhar sozinho, correr atrás das minhas coisas, correr atrás da minha vida. E nem para isso eu dei para bandido e criminoso. Porém, esse é o ponto crítico da coisa. Porém, tive 3 irmãos assassinados porque se envolveram com o crime e 3 outros que foram presos. No entanto, 2 ainda estão presos na data de hoje, porque simplesmente escolheram os mesmos caminhos dos 3 anteriores que foram presos. Então, aonde é que está a diferença? Fomos criados pelo mesmo pai.
Fomos criados na mesma família, passamos as mesmas necessidades. Por quê? 3 foram mortos. Basicamente, não vou nem falar do primeiro, né, do Cleibson. Não vou nem falar do primeiro, porque aí já foi uma outra circunstância. Ele já foi envolvido dentro de uma situação. Enfim, somente lendo o meu livro que você vai entender toda a história. Porém, você tem 3 irmãos que foram mortos por causa de crimes envolvidos, né? Porque o Cleibson, no caso, foi morto por causa do crime do outro irmão, mais novo. E os outros 3 por simplesmente ignorância, por convivência com pessoas ruins. Eu tive, desde quando vim para cá, para o Rio de Janeiro, há 20 anos atrás, eu tive várias oportunidades de me envolver com gente ruim, pô. Várias e várias oportunidades. Porém, eu sempre coloquei uma coisa na minha cabeça: a vida já é difícil. Para você que anda no caminho reto, para você que procura ser alguém na vida, já é difícil as coisas. Imagina você que se mete com as coisas erradas. Por isso que hoje em dia, eu tendo as minhas empresas, eu tendo meu trabalho, viajo para todos os cantos que possa imaginar, dando meus treinamentos, minhas palestras, tudo isso focado muitas das vezes nas coisas que eu aprendi na minha vivência. Aí a gente escuta na televisão, você vê pessoas, quando eu vejo a história do Lázaro, mas foi uma pessoa que sofreu ali, que não sei o que ali, porque matou alguém ali, porque tive que matar outra ali. Aí você vê a história que eu estava contando hoje aí, do assassino, que eu toda vez esqueço o nome dele, e que hoje em dia dá palestras e fala tal, tem seu canal no YouTube, fala como é que foi, Pedrinho Matador, né, no caso, né, que fala da sua vida e tal. Quando eu vejo ele contando de como era, não é nada diferente do que eu vivia na minha infância. Não é nada diferente das coisas que eu via e passava ali. E nem por isso eu nunca precisei matar ninguém, nunca precisei roubar ninguém, nunca precisei fazer nada que denegrisse a minha imagem. No entanto, e as outras pessoas? E os outros, meus irmãos, por que seguiram o caminho? Foi falta de oportunidade? Não tiveram as mesmas oportunidades que eu? Como? Que todos os cantos onde eu trabalhei, no mesmo local onde eu trabalhei, quando eu saía, eu deixava o irmão meu trabalhando. Quando eu saía, eu deixava o irmão meu trabalhando. Era 8, então era assim. Irmão meu trabalhava na mesma lanchonete que eu trabalhava no mesmo restaurante que eu trabalhei, lavando prato, que trabalhava na mesma padaria que eu trabalhava na mesma granja que eu trabalhei, lidaram com as mesmas pessoas. Por que se voltaram ao crime? Outra coisa, eram todos brancos, tinha seu próprio pai ali, tudo mais. Por que se voltaram para o crime? Então é o quê? É uma questão de criação, é uma questão de sobrevivência, porque a pessoa tem que fazer, porque tem que fazer. Então onde é que está o erro? Infelizmente, isso me aborrece muito, porque a gente vê hoje em dia se exaltando a criminalidade, se exaltando as pessoas de um certo modo porque cometeram, e fica aquele vitimismo, não, porque tem que ver pelo social, tem que ver as pessoas. Tudo bem, eu não sou contra se ajudar quem precisa, eu não sou contra dar oportunidade a quem deseja uma oportunidade de trabalhar, de correr atrás de sustentabilidade, mas o problema todo está não é a criação, está na forma que as instituições, que os governos, que a educação vem trazendo, né? Com essa trajetória de vida, colocando nas cabeças das pessoas que elas precisam sobreviver pelo governo e para o governo. O governo tem a obrigação de te dar alguma coisa, seja uma escola, uma faculdade, uma alimentação, uma cesta básica, e o governo tem obrigação de nada. Nenhuma outra pessoa tem obrigação com a sua própria vida, assim deveria ser. Se você fosse uma pessoa que decidisse o que queria ser da vida, o que deve ser feito da vida, estudar aquilo que você quer realmente estudar, não estudar aquilo que é imposto pelos governos, ou pelas as dicotomias, ou os idealismos de outros que acham que sabem o que é bom para você. Você que tem que pegar, pôr na cabeça, isso aqui é bom para mim, é isso aqui que eu vou estudar, é isso aqui que eu vou fazer. Não simplesmente esperar que os governos, que as pessoas ou os projetos sociais definam que tipo de pessoas você é, que tipo de pessoa você vai ser. Infelizmente, e por causa disso, e somente por causa dessas coisas que acontece no nosso mundo, nessa coisa de fazer o que o socialismo, né? Aquela ideia, não, o social é que deve ser entendido. Não, infelizmente, vai sempre ser dessa forma. Vamos sempre estar criando monstrinhos.
É isso que acontece. Tem determinadas ações sociais que não estão criando pessoas decentes. Se você for parar para pensar, o que está acontecendo na atualidade, os negros invadem um colégio com um pedaço de faca e saem matando pessoas, dando tiro, pessoas que simplesmente matam por matar e acham que isso é totalmente normal, e depois fica outras pessoas batendo palma. Não, mas é isso aí mesmo, é coitado, é vítima da sociedade. Isso tem que parar. Isso tem que parar. Existem alguns momentos na minha vida que eu paro e penso assim, que realmente alguns países comunistas, alguns países socialistas que se dizem ser para o povo, mas impõem uma regra dura, tem que ser assim. Se não for assim, filho, vai pagar a própria bala que morrer. Às vezes, me dá o entendimento que não adianta você pensar pelo socialzinho disfarçado que nós temos hoje em dia. Às vezes, uma política mais severa, uma lei mais determinada, mais severa, é o ideal do que esses afrouxamentos de leis que existem, criando apenas oportunidade para criminosos cada vez e cada dia estar solto. Cada dia e cada vez que se passa, nós estamos vendo uma degradação da sociedade. E aonde vamos parar? Não dá hoje em dia para se acreditar nem no próprio governo, nem em quem faz a lei, nem quem dita as leis. Não dá mais acreditar em ninguém. Como é que você pode esperar humanos? Como é que você pode esperar pessoas melhores se não se tem uma elevação de memória, se não tem uma elevação de consciência? As pessoas não conseguem ter uma consciência elevada, não conseguem elevar sua própria consciência. As pessoas não conseguem mais lutar pelos seus objetivos, e isso é culpa de quem? Vai lá na história. Vê como é que essa forma mental que estamos vivendo hoje, vê como é que ela foi construída. Observa lá o que aconteceu. Se você for lá na história, lá no começo, você vai ter ideia, você vai entender o que está acontecendo com a nossa humanidade. Aí sim, você vai entender que tipo de ser humano você e outros seus filhos virão a ser no futuro. Porque nós estamos vivendo hoje tudo aquilo que já foi programado no passado, já falei isso em outros vídeos. Somente quando acontece, somente quando vier a acontecer, é que você vai parar e vai observar que você é culpado pelas suas crias. Forte abraço e nos veremos nos próximos vídeos.